Então, olha só, gente. Antes de eu falar disso, a gente precisa entender duas coisas. Eu tenho na enzima duas regiões. Ó, de novo. Ó. Eu tenho este local que eu chamo de sítio ativo, tá? Que é onde o substrato se liga à enzima, ok? O que acontece muitas vezes é que eu tenho dois tipos de inibição. A inibição chamada de competitiva, que é este o caso, onde o inibidor vai se ligar no sítio ativo. Então, por exemplo, esse aqui, ó, é o meu substrato. Ok? Só que esse outro aqui é o meu inibidor. Veja que são moléculas diferentes, tá? Só que em alguma parte delas, elas se assemelham. Então, se essa aqui entrar no sítio ativo, a reação vai acontecer, porque essa é o original, é o substrato. Mas se essa entrar no sítio ativo, ela vai ocupar o lugar do substrato, tipo dança das cadeiras. Se alguém está no meu lugar sentado, eu não posso sentar. Se essa molécula, olha só, ela entrou na enzima, ela ocupou o lugar do substrato, o substrato não pode mais entrar. Então, a reação que acontecia antes, quando o substrato entrava, não acontece mais. Então, isso chama-se inibição competitiva. Ok? Eu estou competindo pelo substrato. Aí eu tenho outra modalidade, que é a inibição não competitiva. Veja, o sítio está livre, só que tem aquele outro ali atrás. Esse outro sítio é um sítio específico para regulação, para inibição. Então, quando uma molécula ocupar este sítio aqui, ela impede que o substrato entre, ou se ele entrar, a reação não acontece. Então, nesse caso, se o inibidor se ligar no mesmo local do substrato, é inibição competitiva, porque eles estão competindo pelo mesmo local. Se o inibidor se ligar num outro pedaço da enzima, que não seja o sítio ativo, tá? Eu vou ter uma inibição não competitiva. Eles não estão competindo pelo mesmo lugar, mas a inibição vai acontecer do mesmo jeito. Tudo bem? Ó, aqui. Substratos diferentes competem pela atenção da mesma enzima. Tipo dois irmãos competindo pela mãe, né? Basicamente isso. Um quer chamar mais atenção que o outro. Exemplo. Como que a aspirina é o ácido acetil salicílico? A aspirina é o nome comercial da Bayer, né? Ácido acetil salicílico. Como que aquele medicamento faz com que você pare de ter dor, principalmente dor de cabeça? Ó, inibe a enzima que catalisa o primeiro passo da síntese das prostaglandinas, que são substâncias que estão envolvidas com sensação de dor. Então pensa o seguinte, aqui ó, vou usar isso. Isso aqui é a substância que vai dar origem às prostaglandinas. Pensa assim, quando esse substrato se ligar nessa enzima, você vai sentir dor. É basicamente isso. Quando esse substrato entrar na enzima, tampar a boca da enzima, conectar com a enzima, você passa a sentir dor. A dor é bom ou é ruim, gente? A dor é necessária. Não vou falar que ela é bom nem é ruim, é necessária. Por quê? Quando você sente dor, isso é um indicativo que alguma coisa está errada. Ah, eu não queria sentir dor. Se você não sentisse dor, você nunca ia descobrir problemas no seu corpo. Você está doendo alguma coisa, né? Nossa, minha unha está encravada do dedão do pé. Como é que você vai saber que a unha está encravada? Você não fica toda hora olhando para o seu pé. Daqui a pouco você sentiu, você olha, opa, tem alguma coisa errada, vou cuidar. Né? O meu estômago está doendo, o que está acontecendo? Você vai perceber o que está acontecendo. Então é necessário.
tá? Mas às vezes você não quer ficar sentindo dor, aquela dor que tá te incomodando. Eu falei, caramba, minha cabeça tá doendo, não consigo concentrar, não consigo dormir. Será que tem alguma coisa que eu posso tomar que vai fazer passar? Tem. O remedinho para dor de cabeça. Então, basicamente, por exemplo, a aspirina, ela vai ter um formato parecido com o substrato e ela vai encaixar na boca da enzima antes do substrato. Mas como que isso acontece, gente? Se é competição, ganha quem tiver em maior quantidade. Então, por isso que os medicamentos, eles são dosados de acordo, geralmente, pelo peso do corpo, tá? Então, assim, é meio que padrão. Você não vai calcular o peso do seu corpo. Uma pessoa de 60 quilos vai ter que tomar um remédio menor concentração do que um de 100 quilos. Para adulto, geralmente, isso não tem muita influência, principalmente para criança que isso tem, né? É uma gota do medicamento para cada quilo do corpo da criança. Então, 5 quilos, 5 gotas. 10 quilos, 10 gotas. Para o adulto já não tem mais isso. Mas, basicamente, assim, se o seu substrato tiver em maior quantidade que a aspirina, não vai fazer muito efeito. Mas a dose de aspirina que você tomar, se ela tiver em maior quantidade que o substrato, ela vai ocupar a boca da enzima e não vai sentir dor. Aí o que acontece? Nesse meio tempo, a sensação de dor pode ter passado, ou a causa da dor pode ter passado. Se ela não passou, a hora que passar o efeito da aspirina, porque a enzima vai degradar a aspirina. A hora que passou o efeito da aspirina, a dor vai voltar. Aí você tem que tomar uma outra dose. Tudo bem? Olha isso aqui que curioso, ó. O etanol, que é o que tem nas bebidas alcoólicas, geralmente de 5% da cerveja, né? Até uns 12%, 12 a 14, 15% do vinho, até cerca de 40% da vodka, né? Isso é mais ou menos a graduação alcoólica que a gente tem nas bebidas, tá? O etanol compete com o metanol, com o sítio ativo da alco-desidrogenase. A alco-desidrogenase é a enzima que degrada o álcool. Vocês já viram, não sei se vocês já presenciaram isso, mas tem algumas pessoas de origem asiática, os japoneses principalmente, que quando bebe o cara fica vermelho. Vermelho, parece um pimentão. Eu tinha um amigo na faculdade, cara, que era só o cara tomar uma latinha de cerveja e o bichinho ficava pegando fogo, assim, parecia que tinha tomado sol. Isso é uma reação alérgica que acontece porque muitas vezes o cara não tem essa enzima. E o álcool não consegue ser degradado, então sobe mais rápido para o cérebro do cara e tem essa reação alérgica. Então o que acontece? A alco-desidrogenase pega o etanol no fígado, quebra em água, em outro produto menos tóxico que é degradado pela urina. Só que se essa alco-desidrogenase quebrar o metanol, gente, é combustível de carro de corrida. O metanol às vezes é combustível de avião, tá? O metanol não é para beber, só que tem caso da pessoa se intoxicar. Tem gente que tem um nível tão alto de alcoolismo que o cara bebe álcool de combustível em vez de beber pinga, entendeu? Então se o cara tomar metanol, ele morre. Porque quando o metanol for degradado pela alco-desidrogenase no fígado, ele vai gerar um produto tão mais tóxico que a pessoa vai morrer em pouco tempo. Aí, olha que coisa louca. Se o cara chegar no hospital desmaiado porque ele tem uma intoxicação de metanol, olha qual que é o antídoto. Dá etanol pro cara. Porque assim, como que ele vai tirar o metanol do corpo do cara? Não vai. Só que se ele sabe... E olha só, ele tem metanol no sangue. Se esse metanol chegar no fígado e a alco-desidrogenase degradar o metanol, vai virar um produto muito tóxico e o cara vai morrer. Então, o cara precisa colocar etanol direto na veia do paciente, tá? Direto para ele ocupar a alco-desidrogenase, para o metanol não ser digerido, para ele poder ser eliminado na urina, sem degradação. Aí o cara vai voltando aos poucos, saindo daquele coma alcoólico, só que bebaço, né? Ficou bebaço porque tá com etanol ali, mas é melhor etanol do que o metanol. Esse aqui ele ainda corre risco de não morrer, esse aqui ele vai morrer com certeza. E é uma inibição competitiva, é como se isso aqui fosse o metanol, isso aqui o etanol. Eu tenho que entuchar a enzima de etanol para o cara não morrer. Isso é inibição competitiva, tá? Outro exemplo de inibição competitiva, ó.
Outro exemplo, penicilina. Os antibióticos, como a penicilina, inibem a enzima transpeptidase. O que é a transpeptidase? A transpeptidase é uma enzima que forma a parede celular bacteriana. Então, por exemplo, nós temos parede celular? Não, é só a bactéria. Então, por isso, quando a gente ingere um antibiótico, uma penicilina, a penicilina não faz mal pra gente. Porque ela não vai inibir a transpeptidase nossa, porque a gente não tem. Vai inibir só da bactéria, por isso que ela só faz mal para a bactéria. Oi. O quê? Não, porque a mitocôndria, apesar da gente ter indícios que a mitocôndria um dia já foi uma bactéria, ela não tem parede celular. A mitocôndria tem duas membranas, não tem parede celular, não precisa produzir parede celular e ela não tem transpeptidase. Então, nesse caso, a mitocôndria não é afetada, tá bom? As bactérias ficam incapazes de se reproduzir e elas morrem. As nossas células não têm essa enzima e, por isso, essa inibição não é prejudicial para o ser humano. Tá? Um outro exemplo, ó, o cianeto, que foi muito usado na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas para matar os judeus nas câmaras de gás, né? Ele é um inibidor irreversível de uma enzima chamada citocromo C oxidase, que é lá da respiração celular. Então, por que o cianeto mata as pessoas por asfixia? Dentro da mitocôndria, a gente vai falar isso mais adiante, então vou só dar um spoiler. Dentro da mitocôndria a gente tem a respiração celular, que é basicamente reações de oxirredução. Você vai trocando elétrons entre um monte de moléculas. Quando o cara tem contato com esse cianeto, ele bloqueia uma das enzimas que faz essa troca de elétrons, aquela cadeia transportadora de elétrons. Simplesmente ele inibe. E ao inibir essa citocromo oxidase, eu não transporto mais elétrons. Se eu não transporto mais elétrons, eu não faço mais ATP, eu não faço mais energia e a pessoa morre asfixiada. Tá? É uma inibição irreversível, não tem como voltar atrás, por isso que ele é altamente tóxico. São exemplos, esses 4 exemplos que eu dei para vocês, tá? Da aspirina, do metanol, do antibiótico e também do cianeto são exemplos de inibição competitiva, tá bom? Agora eu vou falar de inibição não competitiva. Aqui, ó. A enzima, o substrato, ligou, reagiu. Enzima, inibidor, veja que ele tem um formato parecido. Ligou, impediu que o substrato se ligasse. Inibição competitiva, tá? Aí vem a inibição não competitiva, ó. A substância que é inibidora não se liga ao centro ativo, mas a outros pontos da molécula, inibindo o seu funcionamento. A ligação com o inibidor não impede que a enzima se ligue ao substrato, mas enquanto o inibidor permanecer, a reação não ocorrerá. Por quê, gente? É como se ele atrapalhasse a reação. Pensa o seguinte, é assim, ó. Pensa que aqui eu tenho uma enzima e essa enzima tem um formato. Quando o substrato entra, ela encaixa, a enzima ela muda levemente a sua forma, como se ela desse uma mordida, clac, e aí o substrato é quebrado e ela volta para a forma original, tá? Então ela entra, clac, quebra e vai para a forma original. Mas aí vem aqui por trás e eu pego um prendedor e aperto assim, ó, e mudo a forma da enzima. Tá vendo? Ela mudou o formato do sítio dela. Ela não consegue mais encaixar. E às vezes, se ela consegue encaixar, ela não consegue mais fazer esse movimento. Porque eu estou inibindo num outro ponto aqui, ó. Tá? Clicou aqui, ela não consegue mais fazer esse movimento. Então, enquanto essa molécula estiver ligada, eu não consigo reagir. Eu não consigo fazer com que a enzima reaja com o seu substrato, tá? Voltando, ó, metais pesados como chumbo, mercúrio, arsênico, DDT são uns exemplos de inibição não competitiva. Porque a gente não tem nenhuma enzima que se liga naturalmente com isso.
Ah, eu tenho uma enzima que degrada o chumbo. Eu não tenho isso. Mas quando o chumbo está presente, ele consegue inibir algumas enzimas importantes do nosso sistema nervoso, principalmente. Essa intoxicação é grande. Tá? Olha ali, ó. O sítio ativo e o sítio inibidor. Ligou, reagiu, porque não tem ninguém ocupando. Sítio ativo, sítio inibidor. Ligou, olha o que aconteceu. Ligou o substrato também, ó. Mas nada aconteceu, porque ela não tinha como mudar a forma e, consequentemente, tá? Reagir. Tudo bem? E aqui, pessoal, eu tenho um exemplo de rota metabólica. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender que muitas questões trazem isso, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente tem aqui um substrato e um produto final. E a gente não enxerga o caminho que está acontecendo aqui, tá? Então, por exemplo, até citei para vocês ali no começo da aula. Tem a tirosina. A tirosina vai virar dopa. A dopa vai virar metildopa. E a metildopa vai virar melanina. Tá? Então, é muito raso falar assim, se o cara não tem melanina, ele é albino. Tudo bem? O cara é albino por quê? Porque ele não tem melanina. A cara vai perguntar, mas toda albina é igual? Não. Porque, veja, e olha que eu não citei ainda aquela da fenilalanina. Fenilalanina. Então, podia ter fenilalanina, a enzima 1 que transforma em tirosina, a enzima 2 que transforma em dopa, a enzima 3 que transforma em metildopa, a enzima 4 que produto final. Para que tudo funcione, para que desde a fenilalanina eu venha a ter melanina, eu tenho que todas as enzimas... Se houver uma falha, gente, nessa rota metabólica, eu vou ter problema, tá? Agora, o que o cara pode perguntar para você? Ele pode perguntar assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Caso haja uma deficiência da enzima 1, poderá haver acúmulo da substância A. Verdadeiro ou falso? Desculpa. Caso haja deficiência da enzima 2, poderá haver acúmulo da substância A. Verdadeiro ou falso? Caso haja deficiência da enzima 2, poderá haver acúmulo da substância A. Verdadeiro? Por quê? Eu estou ingerindo o substrato. A enzima 1 está transformando o substrato em substância A, mas eu não estou convertendo a substância A em B, então, consequentemente, a tendência é aumentar a substância A. Tudo bem? A enzima 3 está funcionando. Vai ter melanina? Não, porque eu não estou tendo a substância B. Então, não adianta a enzima 3 funcionar, que a culpa não é dela. Falou, eu estou aqui esperando, mas não chega a substância B aqui, a culpa é da enzima 2. Isso pode gerar alguma doença? Pode. Ó, o que vai gerar aqui, se eu tiver isso? Albinismo. É meio que epistasia, né? É uma epistasia. É quando geralmente você tem vários genes atuando no mesmo caráter, e se um depende do outro, por exemplo, para que a enzima 3 funcione, o 2 tem que funcionar. Então, de certa forma, o 2 está inibindo o trabalho do 3. Se ele não trabalhar corretamente, ele vai inibir dessa forma, tá? Agora, se eu der metildopa pro cara, ele produz melanina? Produz, porque eu tô pulando o buraco metabólico que ele tem. O buraco metabólico é aqui, ó. O buraco metabólico é aqui. Tudo bem? E assim vai, gente. Se a enzima 3 tiver deficiência, a substância B acumula. A substância, o produto final diminui e assim por diante. Tá? Isso é um exemplo de rota metabólica. Aí tem outra aqui, ó. Inibição por feedback. O que é feedback? Feedback é uma palavra muito conhecida, né? Que a gente usa muito isso no sistema endócrino. Feedback
não tem muito sentido se eu traduzir a palavra. Feed é alimentar, né? E back é voltar, de volta. É tipo alimentar de volta. Né? O que é alimentar de volta? É um retorno. Basicamente, traduzindo, é um retorno. Então, eu acabei de explicar. Gente, vocês entenderam? Você vai me dar um feedback. Não. O que eu vou fazer? Vou explicar de novo. Sim. Ok, vamos passar. Então, é uma resposta. Feedback é uma resposta. Basicamente isso. Tá? Que está relacionado com hormônios. Então, por exemplo, um dos feedbacks mais famosos que nós temos é o feedback entre a tireoide e a hipófise. Então, por exemplo, lá na sua cabeça nós temos a hipófise, glândula mestra, que produz 9 hormônios. 9. Ocitocina, ADH, ACTH, TSH, FSH, LH, GH, prolactina. Esqueci o resto. Peraí, tem que contar. Ocitocina e ADH, ACTH, TSH, FSH, LH, prolactina, GH e MSH, que é o hormônio estimulante dos melanócitos. Tá? Aí eu tenho aqui a tireoide. Tireoide é aquela glândulazinha que parece uma borboleta, que fica no seu pescoço, aqui embaixo. Hipófise é aquela glândulazinha que parece uma ervilha, que fica lá no meio da sua cabeça. Então, o que acontece? A tireoide, gente, é igual aquele guri preguiçoso. Ele sabe fazer, mas ele só vai fazer se mandar. Tá? Então, o que a tireoide sabe fazer? Ela sabe fazer T3 e T4, que são os hormônios da tireoide. A hipófise é a mestra, ela manda, é o prof, ela vai mandar fazer. Então, o que ela vai fazer? Ela vai mandar uma ordem para a tireoide, pelo TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Esse hormônio estimulante da tireoide vai falar assim para a tireoide: tireoide, essa mensagem é da hipófise, trabalha, eu preciso de você, trabalha, eu não estou te vendo, eu estou te mandando um recado. Elas não estão se vendo, elas estão se comunicando pela corrente sanguínea, tá? Então, de repente, a tireoide está lá de boa, chega no sangue uma mensagem, TSH, TSH, TSH. Fala, puta, a hipófise está falando comigo, velho. Tá mandando eu trabalhar, vou começar. Ela começa, T3, T4, T3, T4, T3, T4, e vai mandando pro sangue. Daqui a pouco a hipófise está lá em cima, ó. TSH, TSH, mandando pro sangue. Aí, de repente, chega a corrente sanguínea. T3, T4, T3, T4, T3, T4. Ó, vem chegando na corrente sanguínea. T3 e T4. O que a hipófise fala, gente? Ah, a tireoide está trabalhando, acordou. A bonitona acordou, tava dormindo, acordou. T3, T4 tá chegando até mim. A prova que ela tá trabalhando. O que a tireoide faz? Ou o que a hipófise faz? Tira o pé. Falou, agora não. Agora eu tô tranquila. A tireoide está trabalhando, eu vou parar de produzir TSH. Ela para. Aí vai. Aí daqui a pouco a tireoide, opa, ó, a hipófise parou de me encher, ó. Parou de vir TSH no sangue. Ela acalmou, vou dar uma acalmada também. Aí a tireoide começa a parar de produzir T3, T4. Daqui a pouco para de chegar T3, T4 na hipófise. Opa, peraí que a tireoide folgou, ela parou de trabalhar, vou mandar TSH de novo. Isso é um ciclo de feedback, regulação hormonal, tá? Esse faz esse trabalhar, esse inibe a liberação desse. Quando eu parar de liberar esse, eu paro de liberar. Tudo bem? O que acontece quando há uma desregulação, gente? Às vezes a pessoa tem hipotireoidismo. A hipófise não trabalha de jeito nenhum. Como é que eu sei que é um hipotireoidismo? Porque você analisa o sangue do paciente, você não tem praticamente T3, T4 e você tem um monte de TSH. Ou seja, a hipófise está desesperada tentando fazer a tireoide trabalhar, lotando TSH no sangue, mas não tem resposta. Provavelmente a tireoide não consegue reconhecer o TSH. É como se as células da tireoide não tivessem receptores para esse hormônio.
ela não está entendendo o que a tireoide, que a hipófise está pedindo, tá? Então você tem um hipotireoidismo por falha da tireoide, porque ela não consegue reconhecer o TSH que a hipófise está mandando. Mas eu tenho uma outra situação, a hipófise não está mandando o TSH e a tireoide também não está trabalhando. Aí você não tem nem T3, T4 e nem TSH no sangue. De quem que é o problema? Provavelmente é da hipófise. A hipófise não está mandando o TSH, consequentemente a tireoide não está trabalhando. Qual seria a solução? Tomar TSH. Pode acontecer da hipófise mandar o TSH descontroladamente? Pode, só que, por exemplo, se ela mandar TSH descontroladamente e a tireoide entender, ela vai produzir T3, T4 descontroladamente. E aí vai ser o quê? Um hipertireoidismo. Entendeu? Então existe uma série de situações, não é só hipo ou hipertireoidismo. Você tem que ver qual é o motivo. Se é por excesso de trabalho da hipófise, se a tireoide não está reconhecendo, ou se pode acontecer também o seguinte: o TSH vem, T3, T4 é produzido, mas a hipófise não reconhece T3, T4. O que é isso aqui que está chegando? Não sei, é a tireoide tentando falar para ela: ô hipófise, eu estou mandando T3, T4, você não está vendo? Falando, não estou vendo, não sei o que é. E ela continua trabalhando, e aí dá hipertireoidismo. Tudo bem isso aí, gente? E para a gente fechar essa aula, olha que legal isso aqui, ó. O controle via feedback. Eu tenho a enzima 1. Essa enzima 1, o substrato A conecta nela. Quando o substrato A conectar nela, ela faz o quê? Ela permite, ela transforma o substrato A, esse triângulo, no substrato B. Transforma o triângulo neste retângulo. Aí este retângulo vai lá para a enzima 2. A enzima 2 transforma o retângulo nessa molécula aqui. Essa molécula aqui encaixa na enzima 3, que transforma essa molécula azul num quadradinho amarelo. O quadradinho amarelo volta e se liga aqui na enzima 1, ó, nesse sítio de inibição não competitiva. O que ele faz? Ele não deixa mais o substrato encaixar. Ou seja, aí ele para de converter o triângulo em retângulo, para em converter o retângulo nisso, para converter isso no quadradinho e, consequentemente, vai diminuindo a inibição da enzima 1. Vai chegar uma hora que a enzima 1 não é mais inibida e ela volta a fazer o problema. É como se fosse assim: o triângulo é o TSH e o T3, T4 é o quadradinho. Tá? Então, quando tiver em excesso, vai inibir a formação do TSH. Quando isso aqui diminuir, vai liberar de novo, ele vai voltar a ser produzido e a regulação vai continuar. Tudo bem isso aí, gente? Então tá bom.